Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, para ouvir a sua voz. Eis-me aqui, Senhor, para compartilhar a sua palavra. Senhor, nos abençoa com entendimento, sabedoria e revelação. Em nome de Jesus. Amém. Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, calcada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Oséias capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras os príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear fogo, desde que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscaram-se toda a noite. Dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes, como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros se devoram à força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalham sobre ele, e ele não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-lo-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim, e eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho não se ajuntam, mas contra mim se rebelam.
Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, traga-lo-ão aos estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento montês, por si só, mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Oséias capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque se foste do teu Deus como uma meretriz, amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como um pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas, o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus,
mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará o pecado deles. Achei Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como uma fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dar-lhes, ó Senhor, dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Todavia a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão frutos. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Oséias capítulo 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão aterrorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jareb. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. Os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobre-nos, e dos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá, contra os filhos da perversidade, não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar às suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim. Judá lavrará Jacó. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade,
cegaste a perversidade e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel. No dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Aleluia. Lucas capítulo 9, vamos lá. A convocação dos seus 12 discípulos. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos e comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então os seus discípulos: fazei-vos assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará.
Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho, traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhavam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre nós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos que em teu nome vimos um que em teu nome expulsava demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Os discípulos Tiago e João,
Vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que me estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Amém.